Entendi. Aí o material apresenta a Ruth Herman Green. Ela escreveu um livro, o título é algo como Guia da Bíblia para o Cético Ex-Convertido. Que título, hein? Pois é. Dizem que ela foi metodista fervorosa por mais de 50 anos. Mas aí um parente deu uma cutucada nela, sabe? Falou que talvez a Bíblia não fosse bem o que ela pensava. Isso fez ela decidir ler tudo, do começo ao fim, com a mente aberta, como dizem. E o resultado, segundo o vídeo, foi um baque, um choque mesmo. Ela estava esperando encontrar aquelas palavras maravilhosas de vida que sempre ouviu. A expectativa, né? Exato. Mas ela diz que encontrou superstições tolas, obscenidades morais e atrocidades terríveis. Ela chega a descrever as figuras bíblicas, até Deus, como réprobos. Réprobos. Quer dizer, gente de má índole. Isso, de caráter duvidoso. E que os atos repugnantes dessas figuras eram, na leitura dela, glorificados e até ordenados por Deus. É bem forte a descrição. O sentimento que ela relata é de traição mesmo, de ter sido, enganada por tanto tempo. Ela questiona se essas figuras podem ser modelos para alguém. Complicado. A repulsa foi tão grande que ela até se compara com o Thomas Paine, aquele crítico da religião do século XVIII, e diz que sentiu vontade de tomar um banho depois de ler certas partes. Nossa, que reação visceral. Muito. Ela critica a ideia de um Deus que escolhe um povo preferido, aí despreza os outros e fica meio que pairando sobre eles por milênios. É nesse ponto que fica interessante, sabe? Esse contraste gigante entre a imagem que ela tinha e o que ela diz ter encontrado lendo o texto diretamente. Essa experiência da Ruth Green, como eles apresentam, é um exemplo clássico do que a psicologia chama de dissonância cognitiva, né? Explica um pouco melhor. É aquele desconforto mental forte que a gente sente quando uma informação nova entra em conflito direto com uma crença antiga muito forte. Ah, sim. E a fonte usa a história dela para levantar a lebre. Será que a Bíblia não é aquele best-seller que quase ninguém abre? E que muitos fiéis só conhecem os trechos que o padre ou o pastor escolhe, sem nunca ter feito uma leitura completa e crítica por conta própria? Faz sentido essa colocação dentro da perspectiva deles, e as preocupações dela, segundo o vídeo, vão além. Chegam nas crianças. Ah, sim. Como assim? Ela argumenta que o conteúdo da Bíblia, com violência, o que ela chama de depravação, de moralidade distorcida, não seria adequado para mentes imaturas. Entendo. O exemplo que ela dá é o quase sacrifício de Isaac por Abraão. Como é que você ensina isso para uma criança como algo bom, positivo? Ela até conta que sentiu muito medo na infância por causa de histórias como o fim do mundo, a crucificação. Puxa, isso toca num ponto delicado da educação religiosa, né? O impacto psicológico. Exato. E não para aí. Ela critica até o símbolo da cruz. Para ela, é a representação de um instrumento de tortura. Forte isso. Ela compara usar um crucifixo a usar uma forca em miniatura no pescoço. E conecta isso com o que ela vê como antigas superstições pagãs de sacrifício humano para acalmar deuses que teriam entrado no cristianismo. Uma leitura bem iconoclasta dos símbolos. Totalmente. Ela rejeita o ensino desses horrores do passado, sacrifício humano, fantasmas, demônios, exorcismo e até rituais como a comunhão, né? Comer e beber o corpo e sangue de um Deus, mesmo que simbolicamente. Essas críticas da Green levantam questões bem sérias, né? Sobre o impacto psicológico de certos ensinamentos e como a gente interpreta símbolos tão carregados historicamente. Com certeza. A fonte até destaca aquela frase atribuída a Paulo, sem derramamento de sangue não há remissão, como um ponto-chave na crítica dela à teologia cristã. Sim, ela menciona isso. Isso faz a gente pensar como é que se educa na fé sem causar trauma, e como lidar com símbolos e narrativas que carregam essa herança de violência. É um desafio pedagógico e hermenêutico, né? Interpretação pura. E sobre o amor, que geralmente é visto como o centro da mensagem cristã. A Ruth Green, que o vídeo mostra, é bem direta. Diz que não achou amor na Bíblia nem para encher um saleiro. Nossa. Que declaração. Pois é. Descreve o Deus bíblico como vingativo, apresenta Jesus como alguém que, esconderia o entendimento das pessoas e cujo plano de salvação levaria a maioria à perdição. Ela cita aquela passagem:
Estreita é a porta, poucos a encontram. E a ideia de predestinação, que ela afirma encontrar no Novo Testamento, ela chama de a mais diabólica das injustiças. Olha, essa é uma leitura bem específica, né? Focada nos aspectos, digamos, mais sombrios do texto. Sim, parece que sim. Ela acaba amplificando o julgamento, a exclusão, a questão da predestinação que aparecem em certas partes, né? E isso contrasta muito com interpretações mais comuns que focam no amor, na misericórdia, no livre-arbítrio. Entendo. A análise que a fonte traz através da Green basicamente joga luz sobre uma tensão que leitores críticos costumam encontrar dentro dos próprios textos sagrados. Uma tensão interna do material. Outro ponto que ela ataca é a ideia de família cristã. Ela chama isso de fantasia. Fantasia. Por quê? Ela argumenta que, lá no Gênesis, a ordem era crescei e multiplicai-vos. O foco era na procriação, não nesse modelo de família nuclear que a gente pensa hoje. Interessante o argumento. Ela descreve Jesus como sendo meio rude com a mãe e os irmãos, celibatário, exigindo que os discípulos abandonassem suas famílias, e diz que ele nunca usou a palavra família, que segundo ela só aparece uma vez no Novo Testamento. É mesmo, não sabia dessa contagem. É o que ela afirma. E ainda diz que as visões bíblicas sobre sexo como pecado e sobre mulheres como impuras seriam incompatíveis com a formação de famílias saudáveis, na visão dela. E aí vem a pergunta: por que ela considera a Bíblia perigosa? Boa pergunta, qual o argumento? O argumento é que se você aceita a Bíblia como a palavra de Deus, sem questionar, ela se torna uma ferramenta de poder, de controle. Entendo a lógica. É usada, segundo a Green, do vídeo, para influenciar leis, para negar direitos, para tirar a liberdade de escolha das pessoas. Ela usa uma expressão em inglês, behavior grab bag. Um saco de surpresas comportamental. Isso. Tipo, um lugar de onde você pode tirar uma justificativa para qualquer coisa. Desde um ato nobre até uma perseguição horrível. Ela diz que tem pavor da frase, a Bíblia diz. Dá pra imaginar por quê, dentro dessa lógica dela. O apelo dela é para focar no bem-estar humano, aqui e agora. Usar nossa própria iniciativa, sabe? Não ficar esperando solução do céu. É um chamado por fé em nós mesmos, em vez de fé em Deus. Essa metáfora do grab bag é forte, né? Sugere que o texto é tão vasto e, talvez, contraditório, que permite pensar o que convém para cada situação. Exatamente. E a fonte argumenta que é aí que mora o perigo. Quando esse livro é tratado como a autoridade final na vida pública, nas leis, a crítica é contra usar um texto antigo, com partes que eles consideram problemáticas, para ditar regras hoje em dia, ainda mais se isso limita direitos ou justifica preconceitos. Mudando um